Boa tarde a todos, tudo bom? Estamos aqui de volta com esse programa que eu adoro fazer. Meu nome é Felipe Camargo, sou diretor aqui no IRIS, no Interesse Nacional, onde eu recebo nossos colunistas que falam um pouco mais sobre as colunas que eles fazem aqui para a gente no Interesse Nacional, que são tão interessantes e que vocês provavelmente, e por favor, leiam, que são maravilhosas. Eu estou aqui hoje de novo, eu acho que é a segunda vez que eu estou aqui com a Karina Calambrin. Ela é que é doutora em RI pela Santiago Dantas, é professora no IBMEC, é professora na Uniso e, além disso, é pós-doc e pesquisadora na USP. Tudo bom, Karina? Como é que você está? Tudo bem, muito obrigada novamente pelo convite. É um prazer. Perfeito. E a gente está aqui hoje para falar sobre o seu artigo, que é A Retórica e os Limites do Novo BRICS, entre a ambição do Sul global e as contradições geopolíticas. E aí eu queria que você falasse um pouco do seu texto, desse uma ideia, eu vou ficar fazendo pergunta aqui como sempre, mas pode falar um pouquinho do seu texto, falar um pouquinho para a gente o que você viu aí dessa última reunião do BRICS, do que eles falaram e do que foi assinado. Tem coisas que foram assinadas, declarações que foram assinadas no mundo, e é um bloco grande, mas então, por favor. Então, o texto era sobre a cúpula dos BRICS, que aconteceu agora em julho, no Brasil, e representa aí dois eventos grandes, né? Um dos dois eventos grandes que o Brasil vai sediar este ano, né? Então, tivemos a cúpula dos BRICS e depois a COP, que será, ó, em novembro. Então, o Brasil ele retoma esse lugar de protagonismo internacional que sempre foi tão almejada, principalmente nos dois primeiros governos Lula. Então, isso reaparece agora no governo Lula 3 e o BRICS, enquanto bloco, e a gente relembrar um pouco que é um bloco que surgiu ali no início, nos anos 2000, por um artigo escrito por um professor americano, então não foi nenhuma, assim, uma ideia que partiu dos próprios países, foi ali, vendo a conjuntura internacional naquele momento, esse professor, ele olhou o que, esse avanço desses países no cenário internacional. Então, viu que a China estava despontando, viu que o Brasil também crescia muito economicamente, a Rússia, e falou: olha, temos aqui o BRIC, na verdade, né? Não tinha África do Sul. E a África do Sul vai integrar posteriormente para ter um representante da África naquele momento. Depois disso, a gente vê agora, mais recentemente, uma expansão dos BRICS. Então, que seria o BRICS+. Então, a integração de outros países nesse bloco. Então, o convite foi feito mais recentemente à Etiópia, Egito, Irã, a Arábia Saudita, Indonésia, agora recentemente a Belarus, Bolívia, a Argentina, que foi convidada e não aderiu por conta da mudança no governo Milei. E tivemos a consolidação desse BRICS+, nessa cúpula agora no Brasil. Então foi uma grande aí festa, né, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro com essa cúpula. E o texto, ele que eu pretendia, né, espero ter atingido esse objetivo, discutir um pouco as problemáticas desse bloco, né, desse, entre aspas, bloco, né, que apesar deles trazerem, né, uma proposta, né, uma bandeira de sul global, de abertura maior ao multilateralismo, enquanto a gente vê um questionamento desse mesmo multilateralismo pelos Estados Unidos, principalmente no governo Trump. Então, que o BRICS iria retomar esse diálogo multilateral, liderado pelo Sul Global. Então, o Sul Global seria o protagonista nesse novo multilateralismo, tentando corrigir o que o Ocidente teria feito nesse último século, vamos dizer assim, de multilateralismo, né? Um pouco menos de um século, porque seria no pós-Segunda Guerra É Mundial. 80 Então, anos. tudo São as, isso, 80 anos. são as instituições de Bretton Woods, basicamente. Isso, exatamente. Então a gente vê, né, nesses últimos 80 anos, tudo que o Ocidente fez no multilateralismo, né, na visão do bloco, teria sido imperialista, teria a tentativa de impor a sua visão de mundo nesses países do sul global. Então, agora o BRICS tentaria propor uma alternativa a isso, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico. E aí, a partir da declaração, então, o documento que foi firmado, né, ao final dessa conferência, o que que a gente pode tirar de prático disso? Porque
né, eu sempre tenho um pouco de ressalvas com a retórica, porque a retórica é sempre muito bonita, a retórica sempre, né, agrada muito ao público, agrada muito à opinião pública, mas o que que é de prático? O que que a gente pode ver de prático? E aí no texto eu quis analisar tanto esse documento que foi produzido, né, ao final da cúpula dos BRICS, quanto quais são as problemáticas para se atingir esses objetivos que eles colocam. Então, citando exemplos, né, a questão da desdolarização, então, que é uma Uhum. pauta que, principalmente o Brasil, ele vem cada vez mais falando sobre o governo brasileiro, sobre a Que é possibilidade dos países fazerem. necessário Sim, fazer câmbio em moedas correntes dos países é necessário, exatamente. a inclusão financeira entre países, né? Que o Lula volta e meia fala de você poder fazer o investimento em real na China, Sim. seja lá isso que signifique. Exato. Então, essa é uma pauta, fugir das instituições de Bretton Woods, como você mesmo colocou. Então, o padrão dólar, ele surge em Bretton Woods em 44, e com isso é criado o FMI, o Banco Mundial. Então, também o Banco dos BRICS, criado como uma alternativa, principalmente ao FMI, então com outras condicionalidades, outras formas que os países possam emprestar dinheiro, Uhum, possam atingir os seus objetivos sem passar pelas condicionalidades do FMI, que são cada vez mais rígidas, e que no argumento dos países dos BRICS seria também uma imposição de agendas políticas, uma imposição uhum, de agendas econômicas. Então, o Banco dos BRICS não teriam essas condicionalidades, então seria mais democrático, de certa forma, para os países do Sul global. E também falar sobre outras pautas de interesse desses países dos BRICS, tanto os tradicionais, os que criaram os os BRICS, quatro, quanto cinco primeiros, os quanto quatro, os. sim, quanto os demais, os que estão hoje integrando o bloco. Uma das pautas principais que interessa muito ao Brasil e à Índia, que é a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Isso. Porque a gente tem dois membros dos BRICS que são Que membros, são, são né, exato, são do Conselho parte de Segurança. é, e se valem dessa participação. Já fizeram Exato. intervenções, tem essa cadeira há muitos anos e eles já estão dentro do sistema. Então, não tem muito assim appeal para esses países Uhum, mudarem isso. Tem um é apelo, claro. eles efetivamente abririam mão, e mais do que isso, a China e a Índia são países em conflito. A China abriria a mão disso para a Índia entrar? É uma pergunta, né? Ou então a Argentina e o México ficariam bem com o Brasil entrando no Conselho de Segurança? O Brasil tem capacidade militar, bélica, né, social, econômica para ser um expoente do Conselho de Segurança da ONU, decidir o mundo. Por que o Brasil? Por que não outro país? Enfim, é uma pergunta. Isso é. Então, eu adoro esse tema, né, sobre a reforma da ONU. Eu acho que ela assim, do Conselho de Segurança especificamente, e eu acho que a gente tem várias problemáticas envolvendo isso. Então, primeiro assim, quais seriam as propostas de reforma, em primeiro lugar? Uhum. Primeiro, expandir o número de cadeiras, né? Então, você tem hoje 5 permanentes, então aumentaria. Nós temos 4 países hoje que seriam os principais candidatos a ocupar essas novas cadeiras. O Brasil, porque aí teria um representante da América Latina, e aí eu já entro na problemática do que poderia ser, por que poderia ser o Brasil e por que não poderia ser o Brasil. Você teria Índia, então, por conta, a Índia tem poder nuclear, então isso Isso. já É desponta, um é uma poderio potência nuclear, nuclear. é um dos maiores exércitos do mundo. Enfim, Sim, tem uma das efetivamente é economias um também mais exército, fortes. a economia que mais cresce no mundo hoje. Bom, enfim, a economia grande que mais cresce no mundo hoje. Exato. Então a Índia tem esse papel importante. Depois viriam as duas potências que só não entraram no Conselho de Segurança pelo simples fato que perderam a Segunda Guerra Mundial, que é o Japão Japão e a e a Alemanha. Alemanha. Sim.
Só que aí você teria mais um representante da Ásia, então você teria Índia e Japão, além já de China e Rússia, que a maior parte está na Ásia, e você teria mais um representante da Europa, que é a Alemanha, além de França e Reino Unido. Então, sim, o Conselho de Segurança não se tornaria mais, vamos dizer assim, mais democrático, né? Mais representativo. Você não tem uma representação da África, então, assim, é aquilo. Ficaria o Brasil que seria o mais diferente, porque o Brasil seria um representante da América Latina que nós não temos. Mas a própria escolha do Brasil, não é consenso dentro da América Latina, exatamente porque tem outros países que disputam esse lugar, como o México e como a própria Argentina. A economia brasileira, ela é a maior da região, em termos objetivos, mas se discute muito e o Exército, né, as Forças Armadas brasileiras também são as mais poderosas da região, por incrível que É, pareça. Então, assim, o mas é porque o Brasil não resto é da tão região ruim de é, exército. A gente só não tem, sei lá, a América Latina não é um bastião de guerras sim. entre países. Então a gente nunca precisou. Também tem essa questão. Exato, mas há um pouco esse lugar de desconfiança de por que o Brasil e não esses outros países, né? Lembrando que o Brasil sempre quis ocupar esse lugar de liderança, mas não necessariamente os outros países o veem como essa liderança da região, né? Inclusive, o Brasil já foi acusado pela Bolívia, por exemplo, que hoje faz parte dos BRICS, como um país que tem uma posição imperialista na região, né? Então, o Brasil tenta impor as suas vontades geoestratégicas na região, políticas econômicas, em detrimento, talvez, das vontades locais, né, dos demais países aqui na região. Então, esse não é um consenso, tá, do lugar do Brasil, mas o Brasil tem objetivamente, né, dentre os países da América Latina, a economia e força militar maior para ocupar esse espaço. Porém, né, como você bem pontuou, o Brasil não tem tanta experiência em conflitos armados e o Brasil não tem poderio militar comparativamente aos demais países que já estão no Conselho de Segurança e que pleiteiam lugar no Conselho de Segurança. Então, o que o Brasil argumenta? Que isso, na verdade, é um benefício, é um asset para o Brasil. Por quê? O Brasil É um seria um soft país power. mediador. É um soft power. O Brasil é um país mediador, o Brasil é um país pacífico e que a função do Conselho de Segurança é dirimir os conflitos e não se tornar belicista. Escalonar. Então, exatamente. Então, seria positivo ter o Brasil no Conselho de Segurança e não o contrário. Esse discurso, eu acho que ele encaixa muito bem na retórica e na nossa linha da política externa brasileira. Se não fosse o caso, e é interessante que a gente está gravando hoje, porque ontem o Brasil assumiu uma posição que nunca tinha acontecido antes na história do Brasil. Tá? E aí não tem a ver com o artigo diretamente, mas eu acho que ajuda a entender esse argumento que eu coloco no artigo, Até porque seu do artigo porquê, né? saiu antes de ontem, né? Tudo bem. Exatamente. Eu não tinha como, né, prever, né? Mas, assim, que eu acho que encaixa nesse argumento do objetivo dos BRICS e do objetivo do Brasil dentro Uhum. desse bloco, que é o Brasil entrou, junto com a África do Sul, que também é membro dos BRICS, na acusação contra Israel na Corte Internacional de Justiça sobre genocídio, né, na guerra em Em Gaza. Gaza. O Brasil nunca tinha feito isso. O Brasil nunca tinha assumido, tinha feito condenações, tinha, né, não só a Israel, mas a outros países, tinha se posicionado, obviamente, defendendo os direitos humanos, a paz, o direito internacional, mas nunca assumindo um lado no conflito, em qualquer conflito, e nunca assim denunciando um país numa corte internacional ou no tribunal, direcionando a uma pessoa no Tribunal Penal Internacional. Isso nunca tinha acontecido. Exatamente porque a posição histórica brasileira era da mediação. Então, se o Brasil argumenta que ele vai para o Conselho de Segurança para ser esse mediador, isso já não faz muito sentido, ao meu ver. Entendeu? Porque assumiu essa posição. Então a gente vê uma inflexão na política externa. E que tudo bem ter essa inflexão, mas então não faz sentido que o Brasil quer ser um mediador, né? Na verdade, não está sendo um mediador. Uhum. Não, não está. Na verdade, ele Então, gostaria de ser, né? Teve a questão do Brasil ser o líder da formação do Estado palestino. O Brasil sempre tenta ser esse país, né? Que conversa, que está ali para entrar, apaziguar as coisas. Foi assim, né, no Haiti, né? A gente tentou entrar lá, não funcionou.
Há de se dizer, não funcionou. E teve algum papel pouco pequeno no Timor-Leste, porque Uhum, eles falam português também e a gente sim, foi lá é, mediar, mas muito pouca coisa. O Brasil não é um país interventor, nunca foi, né? Desde a nossa última guerra tem. Bom, a gente foi na Segunda Guerra Mundial, na Primeira também, mas fora as duas grandes guerras mundiais, o Brasil é um país não interventor. A última guerra do Brasil é a Guerra do Paraguai, em 1800 e alguma exato. coisa, entendeu? E isso é um asset do país. O nosso Sim. país tem essa política. E normalmente o Brasil aciona a Corte Internacional para negociações de concílio, Uhum, né? Como foi no sim. caso de 46, 47, né? Com a formação do Estado de Israel, como foi no caso em outros casos do conflito na região. Tiveram vários conflitos ali na região, e o Brasil sempre entrava com a conciliação na questão internacional. Essa é a primeira vez, realmente, que o Brasil entra com um pedido de prisão, digamos assim, de alguém. Exato, e assim, e o que me impressiona é o momento que isso acontece. Porque, tudo bem, a guerra em Gaza é uma tragédia humanitária, isso é inegável, não há uma negação disso, mas é pensar na posição do Brasil neste lugar. Primeiro, ao lado da África do Sul, que é um membro dos BRICS, e dentro dos BRICS, a gente tem um outro país envolvido numa guerra muito polêmica, que é a Rússia. E que nós temos, né, já o Putin, né, o Vladimir Putin, com um mandado de prisão de outro, né, tribunal, o TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, mandado de prisão esse que por diversas vezes o presidente Lula disse que o Brasil não iria cumprir, né, que o Putin não veio para a Pediu para cúpula ele dos vir BRICS, na cúpula dos pediu para ele BRICS, vir, né? é que ele não veio, né? É Não óbvio que veio. ele não viria. Então, assim, então não aconteceu nada demais, mas pediu para que ele viesse, disse que ele não seria preso. E o Brasil então descumpriria o TPI, a Rússia enfrenta, né, as violações que a Rússia enfrenta de acusação no cenário internacional, e o Putin especificamente, é também descrito na Convenção de Genebra e no Estatuto de Roma, como também práticas possíveis de acusação para genocídio, que é a transferência de crianças, né? Isso. Que é disso que ele é acusado, né? De ter basicamente sequestrado crianças ucranianas e ter levado para a Rússia. Então, a base jurídica aqui, tanto para o caso de Israel quanto para o caso da Rússia, são muito delicadas. Então, o Brasil se posicionar dessa forma no caso israelense, mas se omitir completamente no caso russo, eu acho que prejudica a imagem brasileira no exterior, por Isso, conta inclusive, exatamente. tá né, no, na diagramação final do encontro dos Sim, BRICS, sim, exatamente. No documento final no foi documento final. produzido e eles condenam de maneira contundente Israel. Existem, né, eu cito isso no texto, que são 6 parágrafos em que eles falam da ação israelense em Gaza e falam inclusive da guerra Israel-Irã, mas falam em um parágrafo da ação russa, não citando a Rússia diretamente, mas dizendo que deveria ser feita a paz e que há uma iniciativa africana para negociação de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, colocando em um tom de igualdade Rússia e Ucrânia nesse conflito, né? Não colocando a Rússia como um país agressor e que a Ucrânia foi atacada, não, colocando como se fosse uma guerra de iguais, e do outro lado não, né? Israel é a potência agressora, inclusive no conflito com o Irã, Israel é a potência agressora, então é um tom completamente diferente do que é adotado. Então, assim, eu entendo que há questões pragmáticas, existem interesses, mas assim, falando do ponto de vista comercial, o nosso comércio com a Rússia é irrisório, da mesma forma que o nosso comércio com Israel é irrisório. Então, assim, comparativamente à nossa balança comercial Ah, com a não, já China, com com os Estados relação Unidos, né? com relação ao comércio internacional, os dois são. A gente importa né, petróleo, É é, gás natural, diesel tá? e fertilizantes da Rússia, Sim.
e importa, e exporta carne, e importa tecnologia, principalmente militar, e exporta também grãos para Israel. Mas, assim, com- corrente de comércio muito pequena. A corrente de comércio com a Rússia é um pouco maior, por Claro, causa dos fertilizantes, sim, especificamente. Fertilizante é uma coisa muito difícil de conseguir em qualquer lugar. É quase que sim. uma commodity. Você só consegue produzir se você tiver um certo tipo de substrato, e aí eles têm, e eles estão produzindo. A outra produtora era a Ucrânia, que a gente Uhum, importava da Ucrânia. Paramos de importar da Ucrânia pelo início da guerra. sim, exatamente, exatamente. Então, assim, o que eu avalio é que, pensando nos objetivos brasileiros e nas linhas da política externa brasileira, há uma incongruência, né? O que que o Brasil almeja, né? Almeja uma oposição aos Estados Unidos? Me parece que é mais isso. Então, assim, me parece que isso difere dos objetivos dos outros países dos BRICS, né? Aqui eu tô falando especificamente do Brasil. Eu acho que o Brasil usa os BRICS como um lugar, primeiro, para ter um destaque internacional, né? Então, ter uma posição de maior proeminência na agenda internacional. E, do outro lado, usar, sim, os BRICS como uma forma de oposição ao Ocidente, uma oposição aos Estados Unidos. Por isso que reforça, não temos que fazer o comércio nas nossas próprias moedas, mas isso não é um consenso nem dentro dos BRICS. Então, não tem, por exemplo, a Índia não concorda com isso. Não. A Índia quer continuar usando dólar. Então, não há um consenso nem dentro dos BRICS sobre essa pauta da desdolarização. Então, é por isso que eu digo que os BRICS parecem mais uma fala, né? Parecem mais uma retórica do que de fato uma ação. O que que eles vão agir, né? E aí eu cito também a falta de institucionalização, que eu citei o Banco dos BRICS, mas tirando o Banco dos BRICS, eles não têm uma instituição, eles não têm secretariado, eles não têm um prédio de sede formal, eles não têm nada. Então, Não, assim, e já faz tempo já. não tem nenhuma uma lista de pedidos, uma Não, lista de intenções. Não existe. não. Não existe lista de intenções, não existe lista de pedidos. Não há no BRICS e não há mesmo. Eles falam que eles não vão ter. E me, mas me interessa saber um pouquinho, vou te fazer essa pergunta, que é assim, qual é ao que interessa você participar de um grupo que não tem objetivo, que não tem resolução, que não tem não tem nada. Ele não tem. Quem falou isso foi alguém falou isso na televisão, depois eu vou procurar aqui e eu falo, mas falou que isso são países, é, é uma fala com um banco em cima, né? Sim. São só falas abertas com um banco. O banco está lá e é interessante ter o banco é institucionalizado, mas as falas, a quem interessa ter essas falas? Porque não me parece que ao Brasil interessa 100% você ter essas falas. Você vai antagonizar contra os Estados Unidos. Nesse momento que você tem o Donald Trump lá fazendo uma série de coisas, talvez seja interessante. Mas se tivesse lá um Obama, qual é o meu objetivo? É, é, eu não sei, é uma pergunta mesmo, de verdade. A quem os BRICS interessa? E por que que as pessoas, e por que que e por que que boa parte dos países está entrando nos BRICS, né? Porque ao Irã interessa. Ao Irã ele está sendo, Sim. aos países que estão sendo colocados à parte do sistema internacional por N razões, não respeitar os direitos humanos, ou por entrar em guerra, ou por ameaças à humanidade, ou por criação de armas nucleares, etc., etc., a esses países interessa muito. Mas ao que interessa, por exemplo, a Arábia Saudita, ou ao Brasil, Uhum. ou até a Nigéria entrar num BRICS, ou a Índia. Ao que interessa a Índia entrar nos BRICS? É só para falar que eu sou parte de um grupo maior? Vamos lá, nós temos grupos diferentes de países aqui. Então, assim, São vou começar. muitos, né? Desculpa. Sim. Não, A mas acho que são Indonésia interesses. também. O que que a Indonésia Sim. ganha em entrar no BRICS? Essa é a questão. O que que um país Eu ganha? acho que desses novos países, né? Vou começar dos novos países, que eu acho que é um pouco mais simples
a compreensão do porquê eles querem entrar. Eu acho que você já citou uma parte que é porque eles estão excluídos, de certa forma, do sistema formal, Não, que mas nem sim é todos. dominado pelo Ocidente. Nem todos, Mas nem mas uma parte todos. está. Uma parte, o Sim. Irã, a Rússia já estava, mas o Irã, É. talvez a Etiópia e o Egito, mas assim, os outros eu não vejo muito motivo para querer entrar, entendeu? Esse é o meu ponto. É. Então, primeiro é você poder fazer parte desse sistema. Então, por exemplo, a própria criação dos bancos dos BRICS, o Banco dos BRICS, né? O Banco dos BRICS surgiu como uma alternativa ao FMI. Então, o FMI tem muitas condicionalidades, né? E os países não conseguiam cumprir essas condicionalidades para tomar empréstimos. Então, o Banco dos BRICS, ele faz o quê? Não, então a gente vai, né, te dar o dinheiro sem essas condicionalidades, ou com condicionalidades diferentes, que não são tão rígidas, que não te exigem, né, para o país uma reforma, uma cartilha macroeconômica. Então, isso facilita para esses países. Não precisa fazer reforma. Então, não precisa fazer reforma, a gente não vai ficar fiscalizando o que que você faz, o que você deixa de fazer, o ajuste fiscal, etc. Então, bem mais fácil para um país como Venezuela, isso é ótimo. Então, maravilha, que não vão conseguir tomar empréstimo com a FMI e vão ficar sem dinheiro. Então, para isso, excelente. Para os outros, por exemplo, você tá o Irã e a Arábia Saudita, que são parecidos, apesar de serem É, inimigos, né, ali no Oriente Médio. Ambos são têm uma economia antagonistas ali. muito. Têm uma economia muito dependente do petróleo. E eles sabem que o petróleo vai acabar. Então, assim, o petróleo vai acabar. Eu acho que quem tem mais isso organizado é a Arábia Saudita. Eles têm um programa lá chama Visão 2030, que eles têm um programa de toda a reestruturação econômica que eles querem fazer no país até 2030, porque eles fizeram um estudo de que o petróleo saudita vai acabar em 2100. Então, ainda tem chão até 2100, mas eles querem já se preparar economicamente para isso e eles precisam diversificar a matriz econômica do país. Então, eles estão Uhum. investindo em turismo, eles estão investindo em outros ramos Indústria, inclusive. econômicos, Existem mais indústria. novas Uhum. indústrias, estão fazendo Sim, muita energia para indústrias proeminentes para ficar indústria para ter energia barata, enfim, coisas do gênero. sim. E assim, dinheiro não falta para eles, É. mas eles precisam o quê? De tecnologia. Eles precisam, né, de um aporte tecnológico que a China está interessada em dar. E o Irã, a mesma coisa, né? O Irã não está com um programa tão bem desenvolvido, mas o Irã também quer diversificar a sua economia e sair da dependência exclusiva do petróleo que eles têm. E a economia iraniana, ela é muito mais frágil do que a economia saudita, porque o Irã tem sanções econômicas, o Irã não tem a facilidade, a Arábia Saudita tem relação com os Estados Unidos, o Irã não cem por tem. cento. Então, a China é a via que eles conseguem. E a China convidou os dois países a integrar os BRICS. A China construiu um acordo entre os dois, né? Os dois estavam com relações Uhum. rompidas e a Sim, sim. China negociou a retomada de relações entre eles. Então, é isso, a China vê como uma possibilidade de expandir a sua iniciativa Cinturão e Rota para outros países, e esses países têm interesse em receber esse aporte de investimento chinês. Talvez não só a questão econômica, mas também financeira, mas também a questão da tecnologia, do aporte tecnológico que a China pode proporcionar para esses países que não têm. Então, assim, qual que é o desenvolvimento tecnológico da Arábia Saudita, né? É É minúsculo, né? pequeno, É. Então, pequeno. agora, com a China, eles Compra tudo conseguem. de fora, na verdade, né? Tu traz tudo de Exatamente. fora. Não, não tem um desenvolvimento ali dentro de grandes tecnologias na Arábia Saudita, ainda, pelo menos. Exato. A Bolívia está muito interessada, né? Eles agora o Brasil diz que vai aceitar, né? Eles fazerem aquela ferrovia que vai ligar o Pacífico ao Atlântico. Então, Por eles têm ali. esse interesse e vai passar pela Bolívia. Então, a Bolívia Uhum. tem esse interesse de receber o. Eles querem trazer a Rota da Seda agora para a América Latina, que não tinha, né? Tava o Belt and Road, estava muito Fizeram focado show, na fizeram África o e na Porto de Ásia. Xangai. Exato. Então, tudo isso, então, a China ela é o centro ali do BRICS. Então, esse interesse econômico. Eu acho que o grande interesse desses países ao adentrar os BRICS é um interesse econômico. Quando a gente fala dos membros originais, tirando a China que eu já tratei, e a Rússia também, porque agora a Rússia vê os BRICS como uma alternativa, né? É Então, a porque ela está única, né? Porque excluída. está excluída É, do mercado mundial ocidental, ela tem que ir para o. Porque é isso. Fora esses dois é. países, a Rússia e o Irã, que são países que têm sanções efetivas com relação ao Ocidente, os outros, o que os outros veem nesse negócio, né? Por favor. Então, o Brasil, eu acho que o Brasil e a África do Sul são os países mais, assim, diferentes que eu acho que estão junto com a Índia, né?
que são, coincidentemente, os países fundadores, junto com China e Rússia, e que têm uma proposta mais diferente. No caso do Brasil e da África do Sul, eu acho que eles estão mais próximos pela ideologia dos seus governos atuais. Então, assim, isso eu vejo de uma maneira bem ampla nesse governo Lula 3, que apesar de ter similaridades com a política externa do governo Lula 1 e 2, a gente vê uma inclinação muito mais ideológica nesse governo Lula 3. Tá? Então, a gente vê que isso atende a um certo eleitorado do governo Lula. Então, eu acho que atende muito a uma fatia do eleitorado do governo Lula que ele não consegue agradar tanto na política interna e ele tem agradado na política externa. Então, é uma política ideologizada. Tem que antagonizar com os Estados Unidos. Então, mesmo que não fosse o governo Trump, precisa antagonizar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são imperialistas, né, na visão deles. Então, os Estados Unidos são imperialistas, os Estados Unidos sempre foram imperialistas, republicanos e democratas não têm Democrata, diferença entre concordo. si. Eles bombardeiam todo mundo, eles financiam Israel, sempre foram assim. Então, tem que boicotar Estados Unidos, tem que usar uma alternativa aos Estados Unidos. Então, quem antagoniza no sistema internacional com os Estados Unidos? Todos que vão contra o modelo americano de democracia liberal. Porque foi o que sempre os Estados Unidos propagaram. Se a gente lembrar lá do livro do Fukuyama, no pós-Guerra Fria do fim da história, é porque era aquilo, é o capitalismo sem rivais. Era, né, agora o sistema americano venceu, e aí esse vai ser o modelo. Todo mundo vai seguir o modelo americano. Então, quem antagoniza com os Estados Unidos no sistema internacional? Quem não segue esse modelo? E o Brasil precisa se juntar com esses para antagonizar com os Estados Unidos. Então, eu acho que é um pouco isso e atende um público no Brasil que é um público muito nichado, mas que é eleitor desse governo. É assim que eu vejo. É uma análise que pode parecer um pouco fatalista, mas eu vejo dessa maneira, é um pouco jogar para a plateia. Porque do ponto de vista estratégico, eu não vejo que o Brasil ganha nisso, porque ele aumenta a sua dependência da China. E eu não estou nem falando do tarifaço do Trump. Eu digo que o Brasil ele devia o quê? Diversificar parceiros. E eu acho que ele aumenta a sua dependência da China, o que é um problema para o Brasil. É um problema a gente Que já é o ser nosso tão maior parceiro. dependente. Já é Já é nosso o maior nosso maior parceiro. parceiro. By far. Sim, By far. e que Por muito. não cresceu agora. É um processo, né, Não, é que um foi durante o processo governo de Dilma, 20 anos. o governo Temer, o governo Bolsonaro, tudo foi crescendo essa dependência. Não foi do governo agora, Lula. E Então, só que não é que isso os Estados Unidos é o nosso maior parceiro e que eles dominam o nosso comércio e que a gente tem um problema com não. eles. Hoje, quem é o nosso maior parceiro é a China, a gente é dependente da China. Hoje, a gente é dependente da China. E a gente está chegando cada vez mais perto da China para ficar mais dependente da China. Exato. Então isso é prejudicial. Então e aí quando acontece, e não é por conta dos BRICS, aí quando acontece o tarifaço do Trump, isso piora a Isso piora relação. muito. Piora a relação, porque aí tudo bem, o Brasil tem aí tem gente que fala, o Brasil tem a China, tudo bem, não precisa dos Estados Unidos. Mas a gente quer ser 100% dependente da China? É, a gente não quer Eu não depender acho de que é o ninguém, caminho né? Tipo, a gente quer exato. ter os nossos parceiros e aumentar o máximo que a gente puder com todos os parceiros. A ideia é um pouco essa. Sim, e aí no caso da África do Sul, a mesma coisa, né, até certo ponto, porque eles também estão com um governo muito de esquerda agora. Então, vai nessa linha mais ideológica do que os BRICS podem oferecer. O ponto mais, eu acho que aí é diferente de Brasil e África do Sul, é a Índia. A Índia, ela quer ter um lugar de maior proeminência no cenário internacional. Ela quer ter esse lugar no Conselho de Segurança, ela quer ser um líder na Ásia. Então, e ela vem despontando como a economia que cresce mais, ela tem crescido mais do que a China. A China tem diminuído o seu crescimento econômico. Então, ainda é a maior, né, uma economia maior do que a da Índia, mas em termos de crescimento econômico, a Índia vem crescendo mais. Então, há essa disputa regional, há disputas fronteiriças, né? Então, você tem uma disputa ali regional Eles têm um forte entre conflito Índia aberto. e China. Eles estão em conflito. Então, a Índia ela usa os BRICS e a Índia tem uma aliança militar com os Estados Unidos, né? Então, é um país que eu acho que tem uma relação ali muito complexa. E a Índia ela usa os BRICS para conquistar esse lugar de proeminência. Ela quer esse lugar de destaque, então ela faz parte dos BRICS por isso. Mas dificulta a presença da Índia, dificulta que os BRICS tenham uma agenda em comum, dificulta que os BRICS tenham uma concordância entre si. Entendi. Mas assim, então assim,
já que a gente está falando sobre isso, eu queria aprofundar um pouco sobre o Brasil. Porque hoje a gente tem dois países da América Latina que são dos BRICS, o Brasil e a Bolívia. A Venezuela está tentando, não entrou, e o México é observador. Né? A Argentina não quis entrar, Não. não quis. Não teve interesse, não quis entrar. Tudo bem, não estou nem criticando, nem falando que é bom, nem falando que é mal. Mas, assim, hoje, para o Brasil, que a gente ganha e o que a gente perde? Eu sei que a gente já falou aqui ao longo Uhum. do programa, mas agora eu queria fazer um paralelo Brasil mesmo. Só falar sobre o Brasil nos BRICS. Que o BRICS, a gente já falou aqui, só dar uma recapitulada, é um bloco de países que não têm, sua grande maioria, não tem nem, não é nem conciso o sistema político e nem é parecido com o do Brasil. Não é. Os sistemas políticos do BRICS são completamente diferentes do Brasil. Aliás, o sistema político do Brasil é muito mais parecido com o Ocidente do que com o BRICS. Beleza. Primeira coisa. Segunda coisa, o sistema de economia do Brasil parece que tem a ver com o BRICS, com os países do BRICS. Porque fora a China, todos os países do BRICS são países produtores de commodities. Uhum. Né? São pouquíssimos ali têm uma indústria. O Brasil deve ser a terceira maior indústria do BRICS. A China, a Rússia e o Brasil. E se tirar a indústria militar, o Brasil é maior do que a E a Rússia. Índia? E a Índia? Mas a Índia não tem uma grande indústria. O sistema Ah. da Índia é serviços e agricultura. E eles tomaram Uhum. essa decisão. Há muitos anos atrás, eles não fizeram indústria na Índia. Não tem, quer dizer, tem, mas é pouco. Entendi. O sistema industrial, economicamente falando, a Índia tem crescido muito nos serviços. O Brasil quer crescer muito na indústria. Sempre foi esse o desejo, desde Vargas. Né? Tudo bem. Então, assim, a grande questão aqui é o Brasil ganha? O Brasil perde? Qual é a relação que o Brasil tem? Qual é a relação íntima que o Brasil tem com esses países que ele ganha tanto, não na questão política, mas na questão institucional? Você está se colocando Uhum. num mundo, num, num bloco em que os países não são democráticos. Então, não é o nosso bloco político. E não sei se a gente está entrando num bloco que não se desenvolve da forma que a gente gostaria de se desenvolver. Porque fora a China, não tem nenhum país que se desenvolveu com tecnologia industrial ou tecnologia de ponta. Né? Mas, enfim, essa é a Sim. minha pergunta. Eu acho que assim, primeiro, o Brasil ele almeja esse lugar no sistema internacional. Então, para ele fazer parte dos BRICS, dá esse lugar de proeminência. Então, ele vai lá sediar a cúpula dos BRICS, aí é notícia no mundo inteiro, aí se situa no cenário internacional. Então, é isso que eu acho que o Brasil ganha com os BRICS, tá? Que eu acho que é pouco. E eu não acho que o Brasil ganha com a expansão dos BRICS. Não, Principalmente com a exato. Primeira primeira. coisa, não Não, trouxemos né? aliados, Não. os nossos dois principais aliados, que é o México e a Argentina, não entraram. Não. E mais do que isso, até que ponto isso é um desejo político do governo e até que ponto isso é um almejo de Estado. Sim. É, Eu é, vejo. são coisas bem separadas. Sim. Sim, com certeza. Eu vejo isso como, assim, e a gente vê assim, né, porque os BRICS, como eu falei, não surgiram hoje, né, é algo que surgiu ali nos anos 2000, e a gente vê essa expansão recente. Então, eu acho que é um desejo mais do governo atual do que um desejo de Estado brasileiro. Isso
Claro, isso claramente. Até porque a gente está falando, né? Você citou da questão da política da política institucional desses países ser muito diferente da política brasileira e nós termos uma linha muito bem definida na nossa política externa. Isso é algo muito é muito elogiado da nossa política externa. A gente tem uma política externa de Estado, né? O Brasil não tem política de Estado para nada, mas a gente tem uma política externa de Estado. Então nós sempre fomos a defensores da paz, defensores dos direitos humanos, defensores da democracia, do Estado de Direito, então assim, das organizações internacionais. Então, o Brasil sempre teve isso muito claro na sua atuação, independente do governo. Né? Tudo bem, no governo Bolsonaro a gente teve alguns discursos que saíram um pouco fora, né, do esperado, mas na Eita. atuação prática da diplomacia, o Brasil sempre seguiu, né, essas diretrizes, isso desde, né, da política externa independente que foi pensada por Santiago Dantas. Então, isso sempre esteve presente na nossa política externa. Então não faz sentido realmente, né? Óbvio, o Brasil não vai cortar relações, porque o Brasil é aquele país que é amigo de todo mundo, porque o Brasil acredita na mediação. O Brasil não corta relações com os países. O Brasil não entra. Por isso que, assim, como eu digo que o caso, né, da denúncia na CIJ é muito fora da curva do Brasil. Porque o Brasil, ele acredita na mediação, ele acredita que ele pode interferir em prol da paz, ele pode interferir em prol da resolução dos conflitos. E não dá para, você não consegue resolver os conflitos cortando relação. Se você corta a relação, como é que você vai mediar um conflito? Então você precisa ter relação, você precisa estar em conversa com as partes para você poder negociar os acordos. Então o Brasil sempre foi a favor da diplomacia. A gente sempre resolveu, né, os conflitos, até na época do Império, na época da nossa definição de fronteiras, com arbitragem internacional. Então essa sempre foi a visão da diplomacia brasileira. Então não é para o Brasil cortar relações com esses países que não são democráticos, mas se alinhar basicamente com esses países, né, em contraposição ao Ocidente, não faz sentido com a nossa política externa. Não faz sentido, porque parece que, tudo bem, então a gente defende essas pautas, né, de direitos humanos, de democracia, quando é em relação aos nossos inimigos. Então, quando são os países que nós não concordamos, que são os países ocidentais agora, então a gente vai lá e denuncia. A gente denuncia no Conselho de Direitos Humanos, a gente denuncia no Conselho de Segurança, a gente vai lá e usa as organizações internacionais para denunciar. Só que quando são nossos aliados, como é o caso da Rússia, que eu citei, a gente faz vista grossa. Então a gente não denuncia. Não é uma questão deles, é uma questão. Ou quando o Irã viola direitos humanos, é uma questão local, a gente não deve se envolver. Então, assim, não faz sentido com a nossa política externa. E aí o Brasil fica com uma posição de omissão no cenário internacional e uma posição de hipocrisia no cenário internacional, né? Manchando um legado da nossa política externa que é tão elogiado, internacionalmente. E eu não vejo isso com bons olhos. Eu entendo que o Brasil almeja esse espaço de protagonismo, mas eu acho que esse espaço de protagonismo poderia ser alcançado de outras formas, como já aconteceu no passado. E não dessa maneira, tentando agradar os aliados, não tecendo críticas e tentando acusar os seus, hoje, para países que não estão mais tão próximos, como os Estados Unidos, como Israel, como países europeus, que não estão comungando com a agenda ideológica do atual governo. Perfeito. E aí, você. Aqui a gente falou sobre o que o Brasil ganha, né? O Brasil ganha, então, um Uhum. espaço no mundo. O que o Brasil perde? O Brasil perde só essa questão porque economicamente você falou que o Brasil, entrando no BRICS, entrando no BRICS, são parte, né? Porque o Brasil nunca entrou, ele fundou. É. Então, sendo parte do BRICS, ele estaria dentro dessa rede chinesa de comércio. E ele deve ganhar com essa rede chinesa de comércio, né? Nós estamos, inclusive eu tenho bons olhos para a construção da ligação Atlântico-Pacífico na América do Sul, principalmente, seja pela Bolívia, seja pelo Peru, enfim, é uma coisa que a gente já discutiu aqui no programa com vários, com o embaixador Paxson, com o Mugnaini, né, enfim, várias pessoas aqui.
Você acha que o Brasil não ganha muito com estando no BRICS, economicamente, estando no BRICS e se incluindo nesse processo? Eu acho que não ganha mais do que já está ganhando, entendeu? Eu não acho que é um ganho a mais. Porque, assim, pensando objetivamente, né? O Brasil é um exportador de commodities. O Brasil hoje é o maior produtor de alimentos do mundo. A China precisa comprar da gente porque ninguém produz na mesma quantidade que o Brasil. Então, assim, a China até pode diversificar os seus compradores, né, os seus vendedores. Então, ela pode comprar de outros países, outros produtores, mas nenhum produz na mesma quantidade que o Brasil. Então, o Brasil é o país que a China vai comprar. Só que o problema é que a gente tem se tornado cada vez mais dependente da China. E aí eu vou fazer uma assim, né? Eu não sou de economia, você é. Então, assim, eu vou dar um pitaco aqui, vou dar um pitaco de Dá economia e pitaco, é você para me dar pitaco corrija, mesmo. Pode dar pitaco. você me corrige se eu estiver errada na minha análise, tá? Que isso Não, vem desde a imagina. pandemia. Você vai lembrar que na pandemia a gente teve um aumento dos preços, né, exponencial, né, dos itens da cesta básica. A gente chegou naquela situação calamitosa que as pessoas estavam, né, indo nos açougues, pegar osso, Pegar osso. porque a comida estava muito cara. E, na época, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que era um problema de demanda, né, que a gente estava com uma Exato. inflação, a gente estava com uma Ó, inflação de demanda. tanto que a gente Sim. estabilizou a inflação no ano seguinte. Aquele momento é um momento muito fora Sim. de propósito. A gente estava com uma inflação de demanda, então assim, as pessoas, né, porque não sei, as pessoas estavam em casa, estavam comendo mais arroz. E na É. verdade, ao meu ver, não era isso, né? A questão é o seguinte, o dólar subiu muito naquele período, foi quando teve o início, né, da subida do dólar, e que estabilizou agora a mais de R$ 5, a gente não tinha passado de 4, nunca desde o Plano Real, e subiu para cima de 4 e continua subindo, e isso torna o mercado externo muito mais atrativo para o produtor local do que o mercado interno. Então ele vai lá e exporta. E aí vamos lembrar que no governo Temer acabou aquela reserva que a gente tinha de alimentos que controlava também um pouco a balança, né, o preço interno. Então a gente acabou isso no governo Temer e não foi reposto posteriormente, né, nem agora no governo Lula. Então os exportadores, né, os produtores passaram a exportar muito mais e não sobrava tanto no mercado interno, aumenta o preço, oferta e demanda, né? Não, a Essa é a verdade é que relação básica. o Uhum. preço mundial se coloca para o Sim, brasileiro. É, é, sim, o preço é único no mundo inteiro. sim, Esse é o ponto. exatamente. E se o Exatamente. preço, e se o dólar aumenta, o preço aqui aumenta, mas o preço continua sendo o Exato. mesmo lá nos Estados Unidos, porque, enfim, o dólar é $1 lá de qualquer jeito. Exatamente. Então, por exemplo, agora a gente vê, não, e aí cortando para o momento de agora, a gente vê o tarifaço do Trump, né, que foi imposto aqui no Brasil, e isso limitou a exportação, por exemplo, de carne para os Estados Unidos, que a gente exporta muito, e fez baixar o preço da carne aqui. Porque o que não Sim, foi exportado para os Estados Unidos ficou aqui. E aí o preço aqui ficou mais atrativo, né? Baixou o preço, melhorou o preço aqui no Brasil mas e isso subiu nos vai, Estados mas Unidos. de novo, isso É. vai inverter. Tecnicamente, isso é uma questão de produção. Você produziu muito achando que você ia vender, você não vendeu, Uhum. e aí você fez estoque. Esse estoque, Sim, como é uma coisa perecível, tá? Você faz o estoque, você tem que vender, você abaixa o preço, você vai vender esse estoque. Só que na próxima produção ele vai produzir menos, porque sim. vai Ele ter vai produzir, porque ele não vai vai vender produzir menos. menos do que, e aí você vai, se os Estados Unidos for demandar mais, vai faltar mais. Então, assim, Exato. Não, exato. Exato. Não, nesse eu sei que é uma questão sentido, temporária, há né? um alívio temporário de preços. Amanhã vai ter um aumento de 10% que você não vai nem perceber. Não, você vai perceber, você vai bater no Exato. seu bolso. Não, exatamente, vai ter um aumento futuramente. A questão que eu estou dizendo tudo isso, né, dando esses Uhum. exemplos, é para dizer que conforme a gente passa a depender mais da China para vender os nossos produtos, a gente causa uma insegurança alimentar aqui dentro, entende? Porque a gente tem que atender Ah, uma demanda muito na grande verdade, deles. te gera uma insegurança econômica. Você não necessariamente alimentar. Porque alimentar a gente produz aqui, então a insegurança alimentar, na verdade, é deles. Mas há uma insegurança econômica de que se você tem poucos parceiros, se você tem poucos parceiros lá fora, você pode ser qualquer problema com esse parceiro ou deste parceiro, não precisa nem ser um problema dele comigo.
Pode ser um problema dele com ele mesmo. E eu vou ficar Sim. dependente desse único parceiro. Exato. E assim, mesmo nesse novo governo, né, o Lula visitou lá o Macron, né, fizeram até sessão de fotos, etc, e tudo mais, que o pessoal Linda brincou que foi sessão de sessão, fotos. né, de pré-wedding, né, e não conseguiram sair com o acordo Mercosul-União Europeia, que poderia ser seria muito positivo, né, para o Brasil e para o Mercosul de uma maneira Eu acho que geral, a para a gente União Europeia venderia. também, sabia? A Sim, eu União também Europeia, acho, também acho. a União Europeia poderia utilizar o Mercosul como mercado secundário intenso para produtos europeus. Mas a Europa é muito, Protecionista, não, mais do que isso, ela é difícil de mexer. sim, Ela é muito sólida. Então é muito difícil para a Europa conseguir pensar que movimentação vai trazer. Ele prefere estabilidade. Esse é o ponto. Não, sim. você trazer muita movimentação para o europeu, isso pode vir a ser bom, sim, mas ele é muito assustado com movimentação. Todas as vezes que a Europa teve muita movimentação, você teve uma guerra logo depois. É muito complicado para ele ter É verdade. movimentação. Então, assim, resumindo, tudo que eu quis dizer é que eu acho que o Brasil não ganha muito mais com a expansão dos BRICS, eu acho que, na verdade, perde espaço dentro do bloco. E, do ponto de vista econômico, comercial, também não acho que ganha muito mais, porque a nossa questão principal é com a China. A China é nosso maior comprador, a China é com quem a gente tem relações mais próximas, do ponto de vista econômico e comercial, e isso não muda com a gente abraçando mais países nos BRICS ou não, porque a China também depende da gente até certo ponto. Então, há ali uma codependência. Claro que o Brasil depende mais do que a China depende da gente, mas você tem uma codependência ali. E isso não muda com o BRICS se expandindo mais ou se expandindo menos. E então, eu acredito que tem sim um viés, uma inclinação ideológica, de antagonismo mesmo com o Ocidente. E o risco maior, que foi o que eu coloquei no texto, é os BRICS se tornarem um espelho do que é o Ocidente. Então, assim, lutando contra o que o Ocidente é, o BRICS se torna um anti-Ocidente e Um faz tudo o que o antagonista de Ocidente faz, só verdade. que. Só que um ao contrário, entendeu? Então você não promove mudança de fato. Você só estabelece o seu próprio grupo e que coloca suas próprias regras. Uhum. No fim, você pode estar só criando um grupo. Você tem cinco. Vamos pegar aqui o Conselho de Segurança da ONU como a balança mundial. Você tem dois de um lado, três do outro. Você só está aumentando o peso desses dois aqui e Sim, diminuindo o peso desses três daqui. sim, Você não está mudando o mundo, é né? claro. Não, perfeito. A última, não, eu ia fazer uma última pergunta. Você acha Sim. que o Brasil ganha uma questão tecnológica no BRICS, de forma que você passa a ter acesso ao mercado chinês, mercado de tecnologia chinesa, que está se transformando num mercado efetivo? E até que ponto você acha que a China poderia se abrir nesse sentido? Eu acho que o Brasil ganharia, mas não pelos BRICS, se ele se tornasse menos protecionista. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país muito protecionista. Então, assim, não basta a gente ter um acordo com a China se a gente não diminuir o nosso protecionismo. Então, assim, por exemplo, eu acho que o Brasil ele ganharia muito com isso. Eu acho que esse poderia ser um ganho forte para o Brasil. Só que o Brasil Que é a mesma ele só coisa tarifa. Ele... que é a mesma coisa que você. Isso me veio na cabeça quando você colocou como é que é? A, a Arábia Saudita. Você falou Sim, que a Arábia Saudita, o interesse dela é tecnologia. E me sim. parece que se o Brasil se tivesse interessado em tecnologia, faria sentido. Exato. Sim, concordo. Eu acho que isso seria um ganho muito forte para o Brasil. Mas o Brasil não tem esse interesse, porque o Brasil é muito protecionista. A gente tem uma política de proteção para a área de informática, para a área assim, que é Mecânica, ridícula. tudo. É mecânica. Assim, é ridícula. É Desculpa usar esses mecânica. termos, né? Gente, Mas é mecânica. ridícula, Mecânica é porque uma coisa que é é, tecnologia do século retrasado. a gente não produz, mas
a gente é É, protecionista. Então, perfeito. então, assim, eu acho que enquanto o Brasil não repensar isso, a gente não. Essa é uma área que a gente poderia ganhar muito, que a China estaria disposta, obviamente, mas nós não temos essa parceria, nós não temos esse ímpeto, a gente só taxa em cima de tudo, né? Então é uma Perfeito. tarifa muito alta. Perfeito. Eu vou ter que encerrar. Por mais que eu queira ficar aqui umas 3 horas falando, eu vou ter que encerrar, que já deu o nosso tempo. Mas muito obrigado, Karina, por você vir aqui de novo. Se você escrever de novo, eu vou te chamar de novo. Queria ter te chamado para falar antes lá sobre o Putin, mas aí deu a cúpula e já tinha se resolvido o problema, e aí eu não consegui te chamar, te chamei para esse agora, que eu adorei. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Estarei aqui outras vezes, só chamar.